Oi, pessoal. Vamos fechar nossa aula? Vamos fechar o nosso capítulo 3? Bora lá. Ó, retomando, estamos no capítulo 3, na fase da Primeira República, da apostila 1, da página 184 até 195. Mas antes de eu começar essa terceira parte da nossa aula, alguns recados. Pausou os vídeos? Fez a anotação? Entrou no plural? Pegou as minhas orientações de estudo? Lembra que elas eram grandes, estava cheio de vídeo para você assistir, tinha um monte de link lá. Não deixa de assistir não, porque eles te ajudam a orientar o seu estudo, tá? Dali você consegue tirar muita dúvida. Tem o que eu estou produzindo para você, mas lá também tem um bom passo a passo, um bom roteiro em cada videozinho, te orienta na sua dúvida, tá bom? Bom, pessoal, de novo, apostila aberta, anotação, pausa o vídeo para precisar anotar, tá bom? Antes de eu começar, para a gente retomar aqui o que nós já vimos das duas últimas aulas, nós vimos o conceito de república e a gente questionou por que ela não era tão pública, porque exclui um grupo muito grande da participação, que eu falei no começo da primeira aula e fechei mostrando isso na segunda aula com a elaboração da Constituição de 1891. Nós vimos que tinham 3 grupos que queriam que o Brasil fizesse uma república, queriam que acabasse com a monarquia. Eram os cafeicultores, os industriais, a classe média junto com os militares. Cada um, por causa de motivos distintos, queria o fim da presença do rei, queria o fim do governo monárquico, tá bom? Para esses grupos quererem esse fim, eles tinham motivos distintos. Por exemplo, os industriais, eles queriam maior atenção do governo, maior atenção do Dom Pedro II, tá? Já os agricultores queriam ampliar a sua forma de ganhar dinheiro, queriam ampliar a sua participação econômica. Já os plantadores de algodão e borracha, que eram outro grupo de agricultores, outro grupo de elite, se sentia excluído, não se sentia incluso no processo político e econômico do Brasil. Mais um grupo que também aparece nessa história são os abolicionistas, que queriam libertar os escravos e viam com maus olhos o predomínio da escravidão, que o Dom Pedro II não decretava o fim da escravidão aqui no Brasil, né? Tanto é que o fim da escravidão acontece num ano e o Dom Pedro sai no outro. A abolição acontece em 1888 e o Dom Pedro sai em 1889. Tá bom? E o último grupo, que era o grupo dos militares, que não estavam contentes porque foram na Guerra do Paraguai, voltaram e não tiveram nenhum acolhimento por parte do Dom Pedro, tá bom? Só que esses grupos que estavam descontentes com Dom Pedro, quando houve a proclamação da República, houve o anúncio da República, igual a gente viu lá naquele quadro e tal, eles tinham ideias próprias, né? O grupo dos militares queria uma forma de governo centralizadora com características positivistas, com características de liderança militar. A oligarquia, aí a gente inclui os donos de plantação de café, os de algodão e borracha, queriam mais liberdade para os seus estados, que eles pudessem elaborar leis dentro dos seus estados, claro que eles fariam leis para tirarem vantagem econômica, né? E o penúltimo grupo, que era da classe média, que queria votar, que queria participar das decisões políticas, queriam fazer leis, queriam que leis fossem a seu favor, tá bom? Vimos também os radicais que queriam que o povo como um todo votasse, que não houvesse exclusão ou social, ou de gênero, ou de etnia, ou de questões econômicas, todos os brasileiros poderiam votar. Vimos também que há a elaboração de um símbolo na República, entre eles o hino, a bandeira, o herói na figura do Tiradentes, para representar, para unir toda a população com características em comum, tá? E também vimos a Constituição de 1891. Nessa Constituição, eu quero que você ressalte 4 pontos.
A autonomia dos estados, tá prestando atenção, pessoal? Agora cada estado tem sua lei. Fechou com os interesses lá do início dos antecedentes. Agora, gente, são 3 poderes. Acabou aquela ideia de poder moderador. Fechou? Agora, nós temos um estado laico, sem influência da religião, tanto na política quanto na administração do país. Tá bom? Essas situações, eu preciso que você tenha isso em mente quando eu falar dessa Constituição. Eu juro para vocês que eu aposto um lanche que vai cair alguma coisa de Constituição nas nossas provas, ou na minha, ou na prova ano. Por quê? Porque é um assunto muito importante desse período. Então, dá uma lidinha, dá uma estudada, dá uma aprofundada, tá bom? Então, vamos começar a matéria agora, tá? Revisão feita, segue o fluxo. Bom, a segunda fase da República, que era dividida, né, como República Velha, em República das Espadas e República do Café com Leite, a espada é o governo dos militares, Floriano e Deodoro, que nós já vimos, né, e agora tem a transformação para que os cafeicultores escolham o seu presidente, escolha quem vai governar o Brasil. Esses cafeicultores, como eles se unem e eles são poucos, porque muita terra na mão de poucos fazendeiros, eles são chamados de oligarquia ou República do Café com Leite. Café, porque vai representar o predomínio, a maior participação do estado de São Paulo, e leite, porque vai representar o predomínio da participação de Minas. Então, esses 2 estados intercalarão, ou seja, ora um, ora o outro, que escolherá ou um presidente ou indicará um presidente que vai governar o Brasil. Então, esse intercalar de indicação faz com que esses 2 estados tenham a maior força política do Brasil, tá bom? Gente, eu vou precisar que você dê uma lidinha aqui, ó, tá vendo? Lá na página 185, principalmente nesse pedacinho aqui, ó, quer ver? Tá, aqui, ó. Na terceira linha, iniciou-se assim o período em que ficou conhecido como República das Oligarquias, em que as medidas de incentivo à indústria dos primeiros governantes republicanos foram abandonadas, voltando para o incentivo da agroexportação. Então, políticos de São Paulo e Minas, que era onde se plantava muito café no Brasil, escolhiam quem seriam os presidentes do Brasil, tá? Por isso chamada República Oligárquica. Grifa isso para mim aí agora na sua apostila, faz um favor, tá? Embora a indústria do Brasil não tenha sido totalmente interrompida, ela passou a correr num ritmo mais lento. O Brasil continuou a depender da exportação de produtos agrícolas, entre eles o café, a borracha, o açúcar e o algodão, beleza? Então, vamos seguir nossa aula, pessoal. Essa estrutura, para escolher quem seria o presidente da República, ela tem que ter uma base, ela tem que ter como se fosse uma pirâmide, como se fosse uma construção, um empilhar de blocos, tá? E essa construção de base, de quem escolhe o político inicial e vai chegando até a esfera principal, que é a esfera do presidente, é conhecido como política dos governadores. O que é política dos governadores? Eu vou começar com esse organograma e depois eu venho para o conceito, tá bom? Política dos governadores, ela começa com uma figura muito importante e ele não é um político, mas ele é uma pessoa de influência política. O que quer dizer isso? Esse homem aqui, ó, peraí, cadê minha setinha, gente? Achei. Esse homem aqui é o coronel, é o dono de uma fazenda em um local, em uma região. Esse coronel, ele obriga os seus funcionários e os seus conhecidos a votarem no candidato que ele escolher. Tá entendendo isso? Então, ó, um fazendeiro de uma região, de uma cidade, de uma área do país, tá?
pode ser numa pequena cidade, numa cidade de maior porte ou numa grande cidade, ele vai escolher, junto com os seus funcionários, quem ganhará a eleição naquele local. Maria, então ele escolhe o prefeito? Sim. Ele ajuda a escolher o governador? Sim. E ele vai ajudar a escolher o presidente. Por quê? Porque normalmente a gente vota para presidente, para prefeito e para governador. E esse homem aqui, esse fazendeiro, escolhia, então na cidade dele ou na região que ele mandava, um candidato já saía mais ou menos vencedor. Já se sabia quem seria o candidato vencedor, porque esse homem aqui, que tinha influência política, obrigava a população a votar em quem ele queria, tá? Esse candidato que vencia ficava em dívida com esse coronel, com esse fazendeiro. O que ele fazia? Ele pagava com favores. Como? Fazia uma estrada, nomeava alguém para algum cargo que esse fazendeiro queria, ajudava com empréstimo, comprava a saca de café que ele não produzia, lembra lá no ensinamento? Fazia leis para facilitar a compra de produtos e mercadorias que esse fazendeiro precisava. Então era um toma lá, dá cá. O fazendeiro ajuda a eleger um candidato, ou na esfera municipal ou estadual, e até na esfera do presidente, e em troca ele ganhava favores, ele ganhava vantagem, ou econômica, ou um status político, ou alguma troca que o interessasse, tá bom? Esse homem aqui, ele também escolhe o senador e o deputado, não se esqueça, e os vereadores também, tá? Então, a política dos governadores garantia o convívio, a harmonia entre o poder federal, o estadual, para que todos eles já escolhessem um candidato vitorioso, tivesse um combinado. Então, o coronel manda o seu fazendeiro votar, que elege o prefeito. O prefeito quer eleger um vereador ou um deputado. Ele pede ajuda para quem? Para o coronel. Votou nesse governador ou nesse deputado, esse deputado quer escolher quem vai ser o presidente, para pensar junto com ele. Ele pede ajuda para o prefeito, que pede ajuda para o coronel, tá bom? Aqui eu fiz de outra maneira esse mesmo projeto. O coronel escolhe o candidato que vai ganhar, tá? Esse candidato que vai ganhar pode ser um deputado, um senador, pode ser um governador. Ou, vamos começar de trás para frente. O presidente pede um favor para o governador, que pede um favor para o prefeito ou para um coronel. Esse presidente também pede um favor para o senador ou para o deputado, que acaba pedindo um favor para quem? Para um prefeito ou para um coronel. Essa ciranda de troca de favores, onde eu ajudo a escolher o candidato da esfera política que eu desejo, é chamado de, volta aqui, política dos governadores. Tudo bem até aqui? Mas a política dos governadores tem um elemento crucial, que é um negócio chamado coronelismo. O que é o coronelismo? O poder local de um grande fazendeiro. E esse fazendeiro tem um monte de pessoas que trabalham para ele, ou porque tem uma gratidão, ou porque temem a ele, porque ele ameaça com violência física essas pessoas, acabam obedecendo e votando no candidato que ele escolhe. Como essas pessoas obedecem e é num período de fazenda, a gente dá o nome de curral eleitoral. Curral, gente, é um local que se guarda a vaca, o cavalo, alguns animais aprisionados ali para você controlar, animais confinados, tá bom? Só que, Maria, e se o candidato que o coronel ou que o governador, ou que o prefeito, ou que o presidente queria, não venceu? Eles usavam uma estratégia corrupta, fraudulenta, que podemos dizer assim, que era um negócio chamado comissão verificadora. O que era isso? O candidato que não venceu, mas era o escolhido,
fala o seguinte: ah, não, teve fraude nesse negócio, teve corrupção, alguém votou errado, tem alguma coisa estranha aqui. Vamos recontar os votos. E quando havia uma nova contagem de votos, acabava anulando vários votos do candidato que não era para vencer e o candidato perdedor acaba assumindo o cargo, tá bom? Então, ó, comissão verificadora, composta por deputados leais a um presidente ou a um coronel, né? Que era encarregada de examinar o nome dos deputados. Poderia ser usada também, gente, em esfera estadual e municipal, tá bom? Caso esse candidato não pertencesse ao grupo, ele era anulado. Coronelismo, poder local dos coronéis, nome dado ao agricultor, ao latifundiário, que usava o seu prestígio local para conseguir votos em troca política. Quanto maior fosse o curral, o grupo de pessoas que iam votar, maior era o poder desse coronel. Essas ovelhinhas aqui nessa charge, pessoal, não é ovelha de verdade, é a pessoa obediente, é aquele cordeirinho, aquela pessoa que segue a norma. E essas pessoas acabavam votando em quem participava do Congresso, ou em esfera municipal, estadual, ou até na esfera do federal, né, do presidente. Então, ó, ele está apontando em quem esse grupo vai votar, em quem vai vencer, tá bom? Bom, mas para ter essa eleição, Maria, lá na Constituição de 1891, eu li que pobre e analfabeto não vota. Como que os caras que é do curral eleitoral, que mora lá na fazenda desse fazendeiro aí, vai votar? Através de fraudes, através da corrupção, tá? Entre as fraudes, tinha uma que era chamada clientelismo. Alguém vota em troca de favor. É o famoso venda de votos hoje. Alguém me dá uma dentadura, compra um remédio, manda fazer uma casa, faz um asfalto na minha rua, eu vou lá e voto naquele político que me fez uma vantagem local, tá? Então, alguém troca o voto, ou por dinheiro, como é o caso de hoje em dia, ou por alguma coisa que a pessoa precisava naquela época, tá bom? O outro é o tal do voto do cabresto. Gente, não é que eu ponho um cabresto, igual aquele negócio do cavalo, e levo a pessoa para votar, não. É através do medo, da ameaça. Você vai ser demitido, eu vou mandar matar sua família, você vai sair da minha fazenda e não vai arrumar emprego em lugar nenhum. Então, as pessoas obedeciam a imposição para cometer a fraude na eleição através dessa estratégia chamada voto de cabresto. Gente, e como a pessoa analfabeta vota? Finge que está com a mão quebrada, finge que esqueceu a caneta. E o mesário, que era o homem que ficava tomando conta do livro para a pessoa votar, ela também era comprada pelo coronel, pelo político local ou pelo agricultor, o grande fazendeiro local. E aí acabava cometendo as fraudes, tá? Gente, morto votava, Maria, morto não vota. Então, eles pegavam o nome de pessoas lá no cemitério, anotava para fazer um volume de pessoas que votavam, tá? E aí, às vezes, você olha folhas e folhas de livro de votação e tem a letra de uma única pessoa. E quem era essa única pessoa? O homem que ficava tomando conta do livro, o famoso mesário, tá bom? Manipulação dos votos, que é o que eu falei aqui, voto repetido, fantasma, analfabeto votando, e a estratégia da degola. O que é isso? Não aceita a vitória do outro candidato, chama a comissão verificadora, tá bom? Aqui, ó, as próximas eleições, o voto de cabresto. Aqui está escrito eleição, aqui é a democracia, a política, e aqui o fazendeiro levando a democracia, o eleitor, para votar. Tá bom? E esse eleitor, gente, olha como que ele tá cabisbaixo, tadinho. Foi? Aqui outras charges de tipo de voto de cabresto, né? Onde nessa daqui estão escolhendo o nome do candidato que vai vencer, tá? Então eles manipulam lá, poderia ser qualquer um, mas no final acaba tendo o candidato que eles escolhiam para vencer. Aqui a coerção, igual nós falamos aqui, ó, manipulação dos votos, não, o voto de cabresto, né? Ai, gente, não quer voltar. Voltou. Aqui outro exemplo de voto de cabresto.
Tudo bem? Gente, essas imagens que eu montei nessa página são muito comuns em prova, tá? Eita. Última estratégia era a política do café com leite. Ora com a influência política de São Paulo, ora com a influência política de Minas. Minas indicava um candidato, 4 anos depois vinha São Paulo e fazia indicação. Maria, o candidato precisava ser no ano de Minas um mineiro e no ano de São Paulo um paulista? Não, nem sempre o candidato indicado por eles era daquele estado, mas era um aliado da escolha daquele estado, tá bom? Então, ó, política do café com leite. Diferente do que muitos pensam, a política do café com leite não significou um revezamento automático, ou seja, ora mineiro, ora paulista, ora mineiro, ora paulista, mas sim um predomínio, ó, de controle da eleição para presidente na mão do estado de Minas Gerais e do estado de São Paulo. Outros estados também tinham influência, mas era menor, tá bom? Aqui uma gangorrinha na alternância do poder, né? Aqui, ó, da política do café com leite. Ora é a vez de Minas indicar, ora é a vez de São Paulo. Tem essa imagem, que é uma imagem muito tradicional, que São Paulo e Minas estão escolhendo quem vai sentar na cadeira do presidente. E aqui embaixo, os candidatos dos estados se oferecendo para ganhar a eleição. Lembrando que essa eleição era fraudulenta. Mas, na maioria das vezes, quem passava o rolo compressor e escolhia era Minas ou São Paulo, que é o povo. E aqui os estados sendo desrespeitados e massacrados. E a república aqui no fundo toda tristezinha, tá bom? Gente, o convênio de Taubaté é uma estratégia que os políticos representados pelo presidente, pelos senadores e deputados federais vão fazer para ajudar os fazendeiros, os plantadores de café a não terem prejuízo econômico. Como eles fazem isso? Eles vão tentar sempre valorizar o preço do café para cima. Quando um fazendeiro não vende todo o café, o que eu faço? Eu compro esse café e eu estoco esse café. Só que tem um problema. Se eu não vendi tudo, mas alguém comprou, o ano que vem o que eu vou fazer? Eu vou plantar 2 vezes mais. Por quê? Porque eu tenho certeza que eu vou ganhar dinheiro. Lá na frente, gente, vai ter tanto café, tanto estoque de café. Por quê? Para e pensa, a República está acontecendo. Eu falei que ela vai até 1930. Gente, o que está tendo no meio do caminho? Primeira Guerra Mundial e crise de 29, tá? Fica de olho nisso. Aqui uma tarefinha para vocês fazerem. Vocês conseguem fazer essa resposta aqui mediante ao que eu fiz o comentário aqui da escolha do representante da fraude e o conceito de coronelismo. É só você voltar lá no nosso slide, né? E aqui, por que essas práticas eram tão distorcidas, né? Porque república é a participação de todos, mas a população não participa por escolha, ela participa por uma imposição, por uma obrigatoriedade, tá bom? Bom, vou ficando por aqui. Você tem algumas atividades aqui, ó, sugeridas para você fazer na página 192, 193, 194 e 195. E a partir dessa aula você consegue responder as questões lá da minha orientação de estudo, da questão 13 até o 21. Gente, tranquilidade, vai dar tudo certo, esse período vai passar, tá bom? Espero que tenha dado certo. Um beijo. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Oi, pessoal.
Oi, pessoal. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Não gravou. Oi, pessoal. Tô voltando. Deu uma descansada? Já deu uma voltinha? Vamos começar a nossa aula? Então, pessoal, voltando aos nossos combinados, estamos na aula 3, ainda dentro da formação da Primeira República. Estamos na apostila 1, mas agora a gente vai para a página 184, tá bom? Pernambuco, Recife, Maranhão. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Oi, pessoal.